A princípio. Aí depois a gente vai ter que rever e tal. Quando ele quebrou a 7. Tá bom. Vê se você consegue descobrir quem são os tá, porque olha só, eles não têm primeiro que eu fui aluno do Evaristo, na primeira turma. O senhor falou que eu não fiz Eu não sabia. Vou falar com a Amélia. Tudo bem, Amélia? Bom, eu liguei para a Dora outro dia. Eu estou morando em Itaipava. Estava numa festa na casa da... Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao lançamento do livro Depoimento da Utopia, que traz o depoimento histórico e as memórias do jurista e sociólogo Evaristo de Moraes Filho, que, para orgulho de todos nós, é nosso colega, aposentado aqui do Ministério Público do Trabalho, e que, aliás, nesta obra dá um testemunho importantíssimo sobre o nascimento da nossa instituição, dentre outros aspectos. Gostaria de ressaltar que esse evento, desde o início, contou com o apoio do representante local da Escola Superior do Ministério Público da União, Dr. Patrick Merizio, que, não podendo continuar nessa função, pediu que eu organizasse essa mesa. Quero registrar aqui também o agradecimento ao Procurador-Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da Primeira Região, Dr. Márcio Alves, pelo apoio da administração a esse evento. E também quero fazer uma menção especial ao trabalho da nossa assessora de imprensa, Flávia, que se empenhou bastante para que esse evento pudesse acontecer aqui. E por fim, quero agradecer o apoio financeiro da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, na pessoa da delegada, doutora Maria Vitória Susequinte, que custeou o lanche que será oferecido tá aqui, logo mais a todos os convidados. Então, inicialmente gostaria de pedir a presença do Procurador-Chefe, doutor Márcio Alves, aqui na mesa, para fazer uma saudação em nome da Procuradoria. Boa tarde a todos. Estamos sem microfone, mas acredito que seja possível nos ouvirem razoavelmente bem. Sem maiores formalidades,
esse é um acontecimento que, na realidade, nos enche de orgulho a todos. E eu não posso deixar de fazer algumas menções, especialmente sobre aquele que é a razão dessa obra, Evaristo de Moraes Filho. Mas eu gostaria, antes disso, e vou pedir também para nos dizer algo a respeito, que sentassem-se aos nossos lados as autoras da obra. São elas Regina de Moraes Morel, filha de Evaristo de Moraes Filho. Aliás, aqui presente também o doutor Antônio Carlos Flores Moraes, também filho de Evaristo de Moraes Filho, e que foi também membro do Ministério Público do Trabalho. Também a autora Ângela Castro Gomes, por favor. E Elina da Fonte Peçanha, por favor. A Elina da Fonte Peçanha é irmã do nosso colega, ex-colega do Ministério Público do Trabalho, Jorge Fonte, hoje desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, da primeira região. Há pouco, quando conversava com as autoras, que agradeciam a possibilidade do lançamento da obra Citar, na Procuradoria Regional do Trabalho da primeira região, eu, em nome da Procuradoria, dizia que, na realidade, nós é quem temos que agradecer. Eu me sinto orgulhoso, creio que todos nós, e honrado, em nome da Procuradoria, de poder propiciar o lançamento dessa obra. É uma obra que contém depoimentos e contém história a respeito de Evaristo de Moraes Filho. Na minha opinião, um dos principais nomes do direito do trabalho. Na minha opinião, um dos mais importantes nomes do direito do trabalho no Brasil. Além de obras importantíssimas sobre o direito do trabalho, sucessão nas obrigações e a teoria da empresa, tratado elementar de direito do trabalho, depois introdução ao direito do trabalho, já em parceria com seu filho, Dr. Antônio Carlos, e outras obras de direito do trabalho, e também afetas a outras disciplinas, contribuiu para a ciência jurídica com seus ensinamentos como professor. E eu o considero um eterno mestre de todos nós no campo do direito do trabalho. E também membro do Ministério Público do Trabalho, aposentado, também mais um motivo de orgulho. Na realidade, o Dr. Evaristo de Moraes Filho é de uma família ligada às ciências jurídicas, à sociologia, filho de Evaristo de Moraes, que lançou, creio eu, a primeira obra doutrinária no Brasil sobre direito do trabalho, Apontamentos de Direito Operário, editado em 1905, a primeira edição. Então, embora Evaristo de Moraes tenha tantas outras obras e inúmeros artigos sobre matéria penal, também dedicou ao direito social, então chamado de direito operário, essa obra que, creio, foi a pioneira sobre esse assunto. E filho de Evaristo de Moraes Filho, Antônio Carlos Flores Moraes, que também foi membro do Ministério Público do Trabalho, é também um jurista e também com conhecimento profundo na área do direito social. Então, por todas essas razões e pelo conteúdo que a obra nos traz, é motivo de muito orgulho, é motivo de muita alegria contar com as autoras aqui presentes, com o doutor Antônio Carlos Flores Moraes, com a esposa de Evaristo de Moraes aqui presente, e eu gostaria que as autoras, na ordem que desejarem, também nos dissessem alguma coisa sobre esse livro que eu já estou ansioso por lê-lo. Quem gostaria de inicialmente? Nós combinamos na ordem. Pois é. Bom, antes de mais nada, gostaria de agradecer ao doutor Márcio Alves e ao doutor Cássio Casagrande e toda a equipe de procuradores que generosamente ofereceram essa casa para realizar esse evento. Estamos muito contentes, minha mãe e meu irmão
e eu, por estarmos aqui hoje na Procuradoria, lugar em que meu pai trabalhou tantos anos. Ele solicita desculpas pela ausência, não pôde vir, está gripado, mas pede que transmita seus agradecimentos sinceros por essa homenagem. Quero também, nesse momento, aproveitar para expressar às minhas colegas e amigas Ângela e Elina a alegria que sinto por termos concluído esse projeto, que nos foi tão caro e nos exigiu tanto de tempo de trabalho. Quero expressar meu grande reconhecimento pelo quanto eu aprendi nesses anos de convívio com elas e dizer que foi muito bom termos feito isso juntos. Bom, esse livro resultou de um amplo projeto de pesquisa em que viemos trabalhando, as três. A partir da preocupação com a história de construção da cidadania dos trabalhadores no Brasil, nós quisemos reconstituir a história da justiça do trabalho, mas quisemos ir além de uma história institucional, organizacional. Procuramos também ouvir o relato da experiência de pessoas, né, que, principalmente as pessoas dos primeiros tempos, né, que nos ajudassem, então, a entender o cenário das escolhas disponíveis naquele momento, a polêmica e o debate que travavam. E assim chegamos a meu pai, que bem jovem ainda trabalhou como secretário nas comissões mistas de conciliação e mais tarde, em 41, iria instalar a Justiça do Trabalho na Bahia. Bom, nós aprendemos nos manuais, eu vou falar rápido, o papel está aqui porque senão a emoção toma conta. Aprendemos nos manuais de sociologia que a neutralidade de conhecimento é impossível em ciências sociais, né? Que todo saber é sempre construído a partir de um ponto de vista e de um certo olhar, o que não significa ausência de rigor ou imprecisão nos resultados. Assim, foi inevitável, né? A minha experiência no projeto teve um viés particular que me levou a atuar num duplo papel, filha e pesquisadora. Meu lugar de filha foi um desafio, mas também um privilégio. Espera, continuar. Foram 12 sessões de entrevistas, mais de 30 horas gravadas, percorrendo com ele a história de sua vida, guiada por sua memória prodigiosa. Né? O relato que meu pai nos fazia sobre sua atuação no espaço público, suas aspirações, escolhas, vitórias, derrotas, vinha frequentemente reativar minhas próprias lembranças de infância e adolescência, dando-lhes um novo significado. Assim, a feitura desse livro foi uma experiência intelectual estimulante, ao lado de minhas duas colegas, mas foi, sobretudo, uma experiência humana enriquecedora sob todos os pontos de vista. O interesse intelectual foi sempre acompanhado de uma intensa emoção que, como vocês veem, está presente agora também. Bom, além de nós três, o livro envolveu várias outras pessoas. Agradeço especialmente a 2 historiadores, 2 Marcos Arão Reis, responsável pela edição das entrevistas transcritas, e Marcos Santana Rodrigues. Esse Marcos teve participação em várias etapas do trabalho, mas atuou sobretudo na organização do enorme acervo de meu pai. O acervo contém fotos, artigos de jornais, correspondência, registros da vida escolar e profissional, etc. E Marcos, trabalhando na casa de meu pai, vem organizando tudo, revestindo essa tarefa com o respeito e a discrição que o caracteriza. Por fim, agradeço também a editora LTR e a Armando Casimiro Costa, grande amigo de meu pai, né? Editora essa que publicou tantos livros dele e que desde o início acolheu a ideia do livro e embarcou conosco nessa aventura. A Associação Nacional de Procuradores do Trabalho, na pessoa do Dr. Sebastião Cacheta e Dr. Grijalbo Coutinho, desde os tempos em que presidia a Ana Matra, sempre nos encorajaram e foram nossos padrinhos na empreitada. Uma última palavra sobre o título. Meu pai disse a uma certa altura na entrevista que o livro dele, que ele mais gosta, é O Medo à Utopia, editado pela Nova Fronteira em 1985. Nesse livro ele analisa o pensamento de Silvio Romero e Tobias Barreto. E
E o título, O Medo à Utopia, alude ao caráter conservador e temente a mudanças sociais desses dois pensadores. Pensamos que, por contraste, quase uma brincadeira com ele, que sem medo da utopia seria uma maneira concisa de qualificar sua trajetória. Aliás, talvez seja esse o sentido do legado de toda uma geração de juristas, que, como ele, se destacaram na defesa da lei e da ampliação da cidadania e da justiça social entre nós. Muito obrigada. realizada em tantas sessões, todas elas se beneficiando da memória extraordinária do Dr. Evaristo, que hoje aos quase 93 anos, né? E tem uma memória invejável. Ele se refere a todos os eventos com a maior precisão, se refere a todas as pessoas, dando nomes, sobrenomes, se duvidar data de nascimento, enfim. É uma pessoa que, na verdade, em todos os sentidos, facilitou o nosso trabalho. E a realização da entrevista, por tudo isso, acabou se constituindo, né, para quem a realizou, numa viagem extraordinária pelo tempo. O resultado é esse aqui, de uma trajetória que foi marcada por algumas características que todas nós, eu acho que poderíamos destacar certamente, né? Mas uma trajetória que a gente brincava até com ele, quando estava mexendo no acervo pessoal dele, eu mexia com ele que ele sabia que ia se tornar uma celebridade, porque ele vai recolhendo material sobre sua vida, desde a escola primária, ele teve por hábito guardar, né, documentos que se relacionavam à sua vida e quase que antevendo que essa vida acabaria se constituindo nessa trajetória tão interessante, tão importante da sociedade brasileira. É uma trajetória que começa na escola, onde ele é um estudante extraordinário, ele é um ótimo aluno, um aluno que se destaca desde o início. Uma trajetória que se dá nesse momento em condições que não são exatamente as condições mais fáceis, né? Embora, em grande parte, características de alguns setores de classe média à época, uma trajetória num colégio interno, afastado, né, como era comum nesse período de seus familiares, uma trajetória que se estende depois à universidade, onde ele se torna também um estudante destacado e onde já apresenta, eu acho, uma das marcas da sua vida, que tem a ver com o título desse trabalho e com tudo que a gente acaba dizendo em torno do título a respeito dele, que é o fato de sempre ter em perspectiva que o seu conhecimento devia resultar em ação, em intervenção social, que seu conhecimento devia trazer uma contribuição importante, frutífera para a transformação da sociedade brasileira e para a melhoria das condições de vida dos cidadãos brasileiros em todos os aspectos. Desde a universidade, o Dr. Evaristo escreve em revistas universitárias, né? Ele se manifesta politicamente, ele se articula com outros estudantes, ele faz parte de grupos de estudo e de ação. Ele desde sempre é alguém que tem essa perspectiva de articulação entre reflexão e ação muito clara como seu objetivo, né? Saindo da universidade, ainda na universidade ele começa a trabalhar, né, junto à Justiça do Trabalho, nas embrionárias juntas e comissões, né, que depois dariam origem à Justiça do Trabalho, e tanto como advogado já formado, como operador de direito, depois na fundada Procuradoria do Trabalho, né, e ele vai atuar inicialmente na Bahia, como vocês sabem, na sua primeira missão,
realização, né, de uma produção sobre a área do trabalho no direito e na sociologia. Porque Antônio Carlos trabalha mais na área do direito do trabalho e Regina Moraes Muriel acaba se dedicando à sociologia do trabalho. Quer dizer, digamos, essas duas vertentes da sua obra acabam, né, se desenvolvendo, tendo como desdobramento a ação intelectual, né, de seus filhos. Então, ele tem exatamente, com essa experiência de magistério e de formação na área do direito do trabalho e na sociologia do trabalho, uma oportunidade que hoje, no balanço, é considerada única em termos da produção na área dos estudos de trabalho. Os paulistas demoraram muito a reconhecer isso, mas acabaram reconhecendo que Evaristo Moraes Filho é um precursor da sociologia do trabalho e que a boa parte, né, do valor da sua contribuição tem exatamente a ver com o fato de que ele soube unir de uma maneira tão produtiva, tão positiva, a sociologia e o direito do trabalho. Né? Se ele diz em alguns momentos que se a sociologia deu a ele exatamente a habilidade, a capacidade de realizar uma análise profunda e crítica da sociedade brasileira, o direito do trabalho abriu para ele, colocou para ele a possibilidade de colocar esse conhecimento a favor da sociedade, levando em conta todos os desdobramentos normativos, né, que o direito possibilitaria. Eu acho que não é à toa que, ao mesmo tempo que Evaristo produz uma obra que é considerada fundamental, basilar da sociologia do trabalho, que é o sindicato único, o único problema do sindicato único, né, na década de 50, ele é também o produtor de um código de direito do trabalho na década de 60, que é o Código de 63, né, onde ele coloca bem claramente princípios, né, e sugere normas que eu ousaria dizer que até hoje a gente ainda não viu realizadas na sociedade brasileira em termos de direitos de trabalho. O Código de Trabalho de 63 é uma obra avançadíssima para o seu tempo e coloca efetivamente em pauta algumas questões que ainda nos angustiam até hoje. Ali estão discutidos o imposto do trabalho, a questão da representatividade da sindicalização, né? Uma série de outras questões polêmicas até hoje no âmbito dos direitos do trabalho, que estão ali colocadas com muita coragem, muita ousadia, com essa perspectiva inovadora, mas ao mesmo tempo uma perspectiva normativa, uma perspectiva que apontava exatamente para a possibilidade, né, de acionar determinados princípios na realidade brasileira. Evaristo foi, evidentemente, em função dessa trajetória bonita e coerente,
essa justa honraria, apesar de ele não ter voltado, ele é escolhido membro da Academia Brasileira de Letras. Uma função que o honra muito, ele tem muito orgulho, com toda a razão, de ter sido chamado a ocupar esse posto ao lado de outras pessoas tão importantes na história da literatura, enfim, da intelectualidade do país. Enfim, é uma trajetória de extraordinária beleza, estou repetindo, não à toa. É uma trajetória de alguém que não perdeu de vista nunca o seu papel social, a sua função social na sociedade brasileira, de um interventor no sentido daquilo em que ele acreditava, dos princípios que ele considerava os mais adequados, os mais justos, os mais democráticos, que jamais abandonou essa perspectiva. E até a gente faz de vez em quando também uma outra brincadeira com ele, que ele se refere aos velhos reformadores sociais do início do século como socialistas possibilistas, porque eles exatamente seriam socialistas, não abandonariam a utopia, né, de que eles não têm medo, como Evaristo, mas ao mesmo tempo eles teriam uma perspectiva de que eles têm que viabilizar avanços sociais na sociedade brasileira. Eu acho que essa expressão, ela é uma expressão muito adequada para o Dr. Evaristo, um humanista no sentido pleno da palavra, um socialista que tentou, dentro das possibilidades e das condições de seu tempo até hoje, né, fazer passar os valores do que ele acredita e que são valores, sem dúvida nenhuma, dos mais importantes, né, da humanidade em geral, eu acredito. E isso sem perder, só para terminar, a verve, a simpatia. É uma pessoa que tem uma capacidade extraordinária de rir de si mesmo, de brincar com a sua própria vida, né, que tem essa companheira adorável que é Dona Ileda, que foi uma pessoa importantíssima para que nós realizássemos esse trabalho, que continua belíssima até hoje, aos olhos dele e aos nossos, né, e que vive na sua casa, cercado de amigos, de uma família linda que ele criou, que hoje tem 4 gerações, né, de 20 mil livros, como muitos de vocês devem saber, né, e que não perdeu até hoje a ligação com o seu tempo, com a sociedade em que ele vive e com a qual ele está permanentemente antenado. Enfim, uma trajetória que é uma honra para nós ter coberto de alguma forma e que eu espero que vocês gostem de ler, como nós gostamos de fazer. Muito obrigada. Bom, finalizando e procurando não cansá-los por demais, na verdade eu vou tecer alguns comentários sobre o livro propriamente dito, né, a sua feitura. E aí vou retomar sem dúvida alguns pontos que já foram colocados por Regina e por Elina. Em primeiro lugar, gostaria de dizer ao público que esse livro, na verdade, ele é composto por um conjunto documental. E esse conjunto está integrado por documentos textuais, como nós chamamos, e nós procuramos escolher uma variedade de documentos desse tipo, cartas, artigos de jornal, discursos do professor Evaristo, eu gosto de chamá-lo assim, vou fazê-lo aqui agora, e juntamente com esses documentos textuais variados que cobrem a sua trajetória intelectual, sobretudo, igualmente imagens, porque essas imagens são integradas por fotografias e igualmente por imagens de documentos e, finalmente, a parte principal por uma entrevista de história de vida que nós chamamos de um documento oral, é uma fonte oral. Essa entrevista, portanto, que vocês vão ler, ela existe gravada, a voz do Dr. Evaristo, essa voz está num arquivo na Universidade Federal do Rio de Janeiro e na Universidade Federal Fluminense, disponibilizada para consulta no sentido da escuta,
E essa voz, digamos assim, é que foi transcrita e, a partir da sua transcrição, ela foi tratada. Isso significa um procedimento longo de conferência de fidelidade, como nós chamamos. Aquilo que foi falado é aquilo que está escrito. E, posteriormente, ela sofre um segundo tipo de tratamento, que é a edição do texto e a sua anotação. A entrevista, portanto, é o grande guia do livro. É através dela que as conexões são feitas com os documentos visuais e com os documentos textuais. E por que nós escolhemos a entrevista de história de vida como esse suporte fundamental de nosso trabalho? Essa é uma escolha que tem como base uma orientação que fundamenta hoje trabalhos desse tipo, principalmente, ou seja, de trabalhos que têm a marca da interdisciplinariedade. Porque esse é um trabalho de história, de sociologia, de antropologia, que dialoga com o direito, né? E, nesse sentido, a entrevista, o uso desse tipo de método de trabalho, nos traz algo muito caro em termos de produção de conhecimento interdisciplinar. Porque ele permite que a gente construa uma história, considerando os constrangimentos sempre existentes para os atores, mas priorizando certamente a margem de liberdade que esses atores têm para operar no limite de horizontes que são possíveis. Portanto, ele chama a atenção que quem faz a história são os homens. Os acontecimentos não acontecem. Alguém faz com que os acontecimentos aconteçam. E esses atores, que são sujeitos de sua história, têm possibilidades, têm escolhas, embora essas escolhas sejam certamente limitadas por horizontes de possibilidades do seu tempo, da situação política do seu tempo e do seu lugar. Portanto, o que a gente quer sempre remarcar nesse livro é que trabalhar com a trajetória de vida do Dr. Evaristo é uma janela, é uma grande entrada para uma série de questões de um largo período de tempo, que decorre praticamente do início da República no Brasil, dos primeiros anos do século XX, e que nos acompanha até hoje. A partir desse tempo de longa duração, inúmeras questões que vão desde questões políticas da política nacional até questões que povoam o cotidiano de um menino e o cotidiano de um homem. E nessa gama que vai do macro ao micro e que une o macro ao micro, diluindo uma oposição que muitas vezes foi construída pela ciência e que hoje, mais modernamente, com o uso de metodologias variadas, foi literalmente implodida. A gente trabalha exatamente nessa junção e numa outra junção, que é a junção dos interesses e das paixões, da objetividade e da subjetividade, entendendo que a história se faz com cálculos, com interesses, mas se faz também com afetividade, com sensibilidade, né? Que as escolhas são feitas nessa interseção, né? Entre o objetivo e o subjetivo. Então, por isso, a escolha dessa metodologia, por isso, uma entrevista de história de vida, que nós organizamos um conjunto de interesses que eram nossos, mas que nós entendemos que pode ser utilizada por inúmeros outros pesquisadores, com inúmeros outros interesses, dos quais provavelmente nós podemos nem fazer ideia. Realizar essa entrevista, como já foi dito aqui, foi um enorme prazer, mas também foi uma grande dificuldade. Não foi fácil apenas fazer entrevista com o Dr. Evaristo. Como a Regina mencionou, nós fizemos 12 sessões, gravamos
pouco mais de 30 horas, mas fizemos isso em 2 anos. Portanto, foi difícil fazer a entrevista. Muitas sessões foram marcadas e canceladas e foram remarcadas. E isso é próprio da metodologia. Parece muito fácil pegar um gravador e entrevistar alguém. Não é, não. Isso não é um trabalho de jornalista, isso é um trabalho de pesquisador da área da história e das ciências sociais. Envolve uma preparação muito grande, envolve uma cumplicidade entre entrevistado e entrevistador. Foi preciso persistir, foi preciso ter grandes aliadas para fazer essa entrevista. Entre elas, a Regina e a Dona Ileda. Eu não tenho a menor dúvida que Dona Ileda foi uma peça absolutamente estratégica e a posição de filha da Regina, se lhe traz custos, eu sei disso, também traz possibilidades e trouxe essa possibilidade da entrevista ter se realizado. Mas como já foi dito, por outro lado, foi fácil fazer a entrevista. Fácil porque Dr. Evaristo é o que a gente pode nomear de um excelente depoente. Dr. Evaristo é um narrador por excelência. Ele tem uma capacidade não só de ter uma memória prodigiosa, eu diria, como já comentei aqui anteriormente, alguns presentes, uma memória que chega a ser humilhante para a gente, né? A capacidade que ele tem de lembrar, mas igualmente porque essa memória prodigiosa tem uma sensibilidade no sentido de distinguir e de comentar os fatos que estão sendo narrados muito grande. Porque o que uma entrevista de história de vida nos traz não é tão somente, o que não é pouco, um conjunto de informações. O pesquisador está interessado no que é dito, mas o pesquisador está, sobretudo, interessado no como se diz aquilo, nas palavras, nas imagens, nas metáforas, ou seja, a forma pela qual a informação nos está sendo transmitida. Como eu sabia que eu ia ser aqui a última a falar, que provavelmente eu já não teria muito a dizer, isso é uma constante em todo mundo que fala no fim, se desculpando e tal, mas ninguém aqui também está tão interessado em ouvir tanto mais, eu imaginei que seria interessante mostrar efetivamente para vocês o que a gente quer dizer quando fala de um trabalho com essa metodologia da memória do Dr. Evaristo. Ele fala sobre o Rio, ele fala sobre educação primária, no ginásio, na universidade, ele fala sobre clima político, ele fala sobre questões da repressão política. Eu não vou repetir porque a Elina já nomeou bastante isso. Mas eu queria mostrar para vocês um pouco como ele fala, até para fazer mesmo um pouco da propaganda do livro. Não do Dr. Evaristo, que absolutamente não precisa de propaganda, mas o livro nem tanto. Então, eu selecionei alguns trechinhos aqui para vocês, eu vou ser breve, mas eu acho que nada como as palavras do próprio professor Evaristo, embora editadas, para transmitir isso. Perguntado sobre o colégio ginasial dele, ele nos responde assim: o ginásio 28 de setembro era uma escola particular. Ficava na rua 24 de maio, 355, mas as instalações ocupavam um quarteirão inteiro, entre as ruas 24 de maio, Vitor Meireles, Francisco Emanuel, atual Avenida General Rondon, e uma quarta, cujo nome eu não me lembro. Eu juro a vocês que ele dizia isso assim. Dirigida por um engenheiro e general de exército, pareceu-me que seria mais enérgica. Então, temendo sofrer pancadas, comecei a chorar. De fato, ao longo dos anos subsequentes, ganhei bolo de palmatória e fui preso por 1 ou 2 dias num quarto escuro, onde se guardavam os instrumentos musicais. Eu garanto a vocês que uma pessoa que trabalha na área de história de educação deita e rola nesse documento que nos fala de castigos, que nos fala das emoções de uma criança ao ser noticiado que vai para um ginásio como o 28 de setembro.
um outro trechinho dele, onde ele estava nos contando sobre o início da carreira dele. O primeiro trabalho, na verdade. Esse primeiro trabalho foi nas comissões mistas de conciliação. Portanto, nas origens da montagem da Justiça do Trabalho no Brasil, que vai se realizar efetivamente. O Cássio Casagrande também vai dizer alguma coisa? Ele foi o principal articulador desse encontro aqui na Procuradoria no dia de hoje. Eu gostaria de mais uma vez agradecer a todos, a Procuradoria, a chefia da Procuradoria, a Flávia também mais uma vez, todo mundo veio no evento. Parabenizar as professoras, né? É bom lembrar também que esse trabalho das professoras é o fruto de um projeto maior, né? Que tem como objetivo fazer uma história do direito do trabalho, das instituições da Justiça do Trabalho. E para quem não conhece, né, já tem um precursor aqui, que é o livro sobre o Arnaldo Susequinde, que foi lançado, creio que há 2 anos atrás. Há 2 anos, né? E elas também ainda têm outros projetos que estão em curso e que certamente vão resultar em novos trabalhos. Então, mais uma vez, agradeço, parabéns às professoras, e elas vão ficar aqui à disposição para quem quiser, né, colher um autógrafo, e também convido todos a um lanche que será servido aqui no Salão ao Lado. Muito obrigado. Se comunicava uma semana. Trazer um abraço. Ela foi aluninha do professor Evarista, ela foi 58. Eu formei em 63. Realmente um grande mestre. Ele é responsável por muita coisa. Grandeza e decadência da instituição. Federal muito demais. O professor Mário vai dar aula, fica para gravar. Eu venho com prestígio do vai. Só tem um privilégio de ter uns filhos. Regina e o Antônio Carlos. O Carlos é meu aluno na faculdade, tudo gentil. O cara é turma de 67. Não. Eu formei em 70. Eu fui aluno em 1969. Recebeu, pai? Você já esteve no escritório? Recebeu o seu... Eu vi na hora que eu sou 2 anos para fazer. Depois mais acabar. Antônio Carlos Flores, lá da PUC. Obrigado. Prazer muito grande. Opa, outra? Fazer uma foto? Eu falei com você da professora. Você me chamando de professora, realmente. Depois aqui. Obrigado. A sua, não sua? Vamos lá para cá. Tá bem assim, você pega assim. Pega assim. O livro Sem Medo da Utopia, Evaristo de Moraes Filho, um arquiteto da sociologia e do direito de 30 horas, realizada em 12 sessões com o doutor Evaristo de Moraes Filho, jurista e sociólogo do trabalho. Ele faz parte de um projeto muito maior que tem o objetivo de reconstituir a trajetória dos direitos e da justiça do trabalho no Brasil. Ele reúne um depoimento, como eu disse, longuíssimo sobre a trajetória do doutor Evaristo e também apresenta os resultados da organização de seu rico acervo pessoal e, nesse sentido, o livro contém também muitas fotos relativas à vida de doutor Evaristo e também notas
sobre os eventos e as pessoas que são objeto das observações do Dr. Evaristo durante o depoimento. O livro Sem Medo da Utopia, Evaristo de Moraes Filho, um arquiteto da sociologia e do direito do trabalho, é resultado de uma longa entrevista de mais de 30 horas, realizada em 12 sessões com o Dr. Evaristo de Moraes Filho, jurista e sociólogo do trabalho. Ele faz parte de um projeto muito maior que tem o objetivo de reconstituir a trajetória dos direitos e da justiça do trabalho no Brasil. Ele reúne um depoimento, como eu disse, longuíssimo sobre a trajetória do Dr. Evaristo e também apresenta os resultados da organização de seu rico acervo pessoal, e nesse sentido o livro contém também muitas fotos relativas à vida de Dr. Evaristo e também notas sobre os eventos e as pessoas que são objeto das observações do Dr. Evaristo durante o depoimento.